Olá, começa agora mais um programa Destaques. E um dos acionistas do Grupo M. Dias Branco, Cláudio Saraiva Leão Dias Branco, foi homenageado na Câmara Municipal de Fortaleza. Ele recebeu a medalha Boticário Ferreira, a mais alta honraria da casa. A medalha Boticário Ferreira é um destaque para pessoas com notoriedade de saber, relevantes serviços prestados à sociedade e importantes causas em defesa do município de Fortaleza. Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco recebeu a homenagem pelas mãos do vereador Erivaldo Xavier, autor do requerimento para a entrega da comenda. O que me motivou dar essa homenagem, fazer essa homenagem da grande medalha que a gente tem de Fortaleza, que é nosso município, foi a dedicação, a humildade e o trabalho desse grande homem, que é o Dr. Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco. Para nós é um lisonjeio e uma honra muito grande, porque nós sabemos a expressão dessa honraria. Então, nós sabemos que é uma honraria, que ela de fato representa todo um trabalho de cunho social voltado para o nosso município. Maior indústria de alimentos do Nordeste, o Grupo M. Dias Branco gera um total de 18 mil empregos e tem atuação em diversos estados brasileiros. A trajetória do grupo e também da família foi reforçada pelo homenageado. No dia 13 de maio deste ano, a Fábrica Fortaleza ela completou 70 anos. Então veio como assim, um grande marco que representa uma empresa que, quando você coleta a opinião popular das pessoas, a marca Fortaleza ela liderou na última pesquisa. Então, para nós, nos dá ainda mais orgulho. A solenidade foi prestigiada por familiares de Cláudio, amigos e empresários cearenses. O presidente da FIEC, a Federação das Indústrias do Ceará, marcou presença. O vice-prefeito da capital, Elcio Batista, também acompanhou o evento. Cláudio faz parte de uma família de empreendedores que teve, na figura do seu Ives, o grande líder dessa família, né, que é muito importante para o desenvolvimento do estado do Ceará, né, que fez com que o estado do Ceará pudesse ganhar não só mercados no próprio Brasil, mas fora do Brasil. Essa família é muito importante, porque o Cláudio é um exemplar, mas todos são grandes empreendedores e empreendedoras, fazem investimentos, têm grandes empresas, e o Cláudio tem se destacado dentro da família justamente por procurar dar continuidade ao trabalho do seu pai, continuar investindo, acreditando no estado do Ceará. Ainda falando em empreendedorismo, Elcio destacou que iniciativas da Prefeitura estão colaborando com o desenvolvimento do setor privado na capital. Gostaria de citar a lei que aumentou o perímetro da Praia de Iracema como distrito de inovação, de cultura, de design e de tecnologia da informação e comunicação. Quero ressaltar a lei voltada principalmente para o setor hoteleiro, para que a gente possa ter novos investimentos nessa área na cidade. Uma lei muito inovadora que não tem no Brasil nenhuma lei oferecendo os incentivos fiscais que a gente oferece aqui na cidade de Fortaleza. Então essas duas leis eu gostaria de destacar, assim como uma terceira lei que criou incentivos para todo o setor de tecnologia na cidade como um todo. Foi feita uma redução no ISS de 5% para 2% e agora, em qualquer lugar da cidade de Fortaleza, você pode ter acesso ao incentivo na área de tecnologia da informação e comunicação. Na cerimônia foi assinado pelo vereador Erivaldo Xavier o projeto de resolução que institui a medalha Ivens Dias Branco. O objetivo será agraciar pessoas físicas e jurídicas que tenham contribuições na área de atuação da empresa. E nos dias 15, 16 e 17 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, acontece a Feira Regional da Beleza, que chega à sua 30ª edição. Gugê Amaral, que é presidente da Associação dos Cabeleireiros do Estado do Ceará, falou mais sobre a programação. Confira. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com você e passando do que vai acontecer na nossa feira em outubro. É uma feira que é uma das 3 maiores do Brasil, não é? Isso já comprovado,
de negócio, uma feira muito visitada no centro de eventos. E essa feira, ela já está na 31ª edição, né? Isso, então, assim, uma caminhada muito grande, né? É a única feira do Brasil que tem 31 edição seguida, sem ter nenhum terreno de interrupção, porque se fosse, não tivesse a pandemia, seria a 33ª. É a nossa. Todas as feiras que nasceram antes da nossa estão todas com 16 edições, com 14 edições, 20 porque edições, e a nossa não é seguida ininterrupta, todos os 32 anos. E sempre com recorde de público, né? Muita gente vai... Muito crescente. Começou do nada, né? Em clubes, em associações, enfim. Hoje em dia nós já estamos ocupando o pavilhão total do centro de eventos. E é uma feira que está de público, que vem entre o Brasil inteiro, principalmente todo o Norte e Nordeste. Um caravana, nós estamos com 86 caravanas esse ano, que vem todo esse estado Norte e Nordeste. E algumas pessoas vêm do Centro-Sul. Então é uma feira que está consolidada. De público e de negócio. E nessa programação, tem programação para todo mundo, né, Gugel? Assim, se você puder pontuar o que vai ter de interessante, eu sei que a programação toda está muito interessante, mas quais são os principais pontos que você pode pontuar para quem está assistindo? Porque devido ao mês de outubro, são grandes lançamentos de produto para você abastecer para o fim de ano. É uma feira que faz negócio por isso, porque tudo aquilo que é lançado para o fim do ano é lançado nessa feira. Novidades de beleza, desde a maquiagem até produto de tratamento para cabelo. Então essa feira é uma feira que ela está consolidada por isso, porque é no mês de outubro, e no mês de outubro é o lançamento de grandes marcas para o fim de ano, enfim, né? E nós temos esse privilégio de fazer essa feira todos os anos, sempre na segunda quinzena de outubro, no centro de eventos. E o lançamento que você perguntou, nós temos uma grande novidade. Quer dizer, antigamente nós traziam atrações, esse ano não. Esses últimos anos, quem está trazendo são próprios expositores, que têm os seus palcos da sua lançamento de cortes, penteados, tratamento, e ao mesmo tempo o lançamento do próprio produto para cabeleireiros. E nesse caso também, além desse evento que vai acontecer agora já em outubro, né, já faz parte do calendário da cidade, vocês também fazem ações pontuais, estão fazendo ações desde algum tempo já, tem uma ação social voltada também para isso, né? Conta um pouco. Nós temos uma ação social voltada para isso, nós temos o que? Corte de cabelos, que são feitos na associação gratuitamente, já às segundas-feiras. Nós temos jornadas que saem para fora para poder para essas casas que repousam, esse pessoal que estão com várias entidades, que a gente vai até lá para cortar cabelo, deslocamos profissionais para fazer esse tipo de negócio. E esse ano nós tivemos um negócio muito bom, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, é a distribuição de peruca para as pessoas que estão com câncer, que ficam careca, vamos dizer assim, para raspar cabelo. E eu acho que isso aí veio acrescentar muito para nós, porque é uma procura muito grande. Agora nós precisamos de doações, né, a partir de 15 centímetros do cabelo, para ir para São Paulo e voltar essas perucas. As nossas perucas é dada totalmente de graça, sem nenhum ônus para quem vai receber. Aí nós damos uma assistência de corte, até mesmo de tintura, que é aquela moça, a pessoa que queira. E eu acho que foi uma grande coisa. Antes fazia pelo CRIO, ainda faz o CRIO. Mas a nossa veio acrescentar, está sendo muito bem aceita, graças a Deus, e é uma peruca com qualidade, não é aquela peruca que você põe na cabeça, que não era sanforizada, era aquela coisa pesada. Essa não era, tem respiração para você, para o seu couro cabeludo. Ela é perfeita. Então, para nós, a Casa Rosa foi assim um achado muito grande, porque nós podemos trazer esse benefício para todo o pessoal que precisa muito. E no caso, quem está assistindo que ficou interessado até em doar, né? Eu quero cortar o cabelo, quero doar, mas não sei para quê. Como é que faz para poder entrar em contato? Nós, na associação, nós recebemos pessoa para cortar o cabelo lá mesmo. Isso pode ser de segunda a sexta, no horário normal, horário comercial. Mas também segundas-feiras é muito melhor porque tem vários cabeleireiros lá e a cada qual quer fazer esse tipo de trabalho. Seu cabelo tem mais de 15 centímetros, é bom que a gente corte com um profissional que já está especializado, porque você não corta de uma vez, você corta todo em mechinhas e vai amarrando para poder cortar. Isso que dá o corte mesmo para o definitivo na associação, que nós estamos lá vários profissionais para fazer isso. E aí, onde é que fica a associação? É Bárbara de Alencar 181, no centro.
é a única associação do Brasil que tem sede própria. São 2 pavimentos, nós funcionamos como uma escola de A a Z de cabeleireiro, né? Nós temos para corte de cabelo, nós temos a parte masculina e feminina, nós temos penteado de maquiagem, nós temos tratamento capilar, enfim. É aquilo que você vai se profissionalizar para o resto da vida dentro de um salão de beleza. Tem uma carga horária especificada, que o curso é reconhecido no Brasil inteiro, até no exterior. Então temos aqui o Senac e nós. E aí, voltando um pouquinho para a feira, né? Vocês estão com essa programação muito variada, são 3 dias, né, de inovações, tecnologia, tendências. Como é que foi pensar isso tudo para caber em 3 dias? Assim, como é que tem sido essa expectativa de público também? Se nós tivéssemos um espaço maior, você vê que é muito grande o centro de eventos, mas ele tem 2 partes, frente e costa, né? Ele não integra. Se fosse integrado, nós já estávamos ocupando o outro, porque, graças a Deus, nossa feira é uma feira sempre crescente, e de negócio mesmo, né? O expositor sai dali satisfeito, no ano ele marca para vir para reserva vaga, porque às vezes nós estamos com tudo vendido. E alguém querendo entrar e nós não temos vaga mais para isso. Então, é uma feira aqui muito bem aceita, é uma feira de beleza do Nordeste. Nós tivemos uma sorte no trem para o Nordeste, aquele que realmente de qualidade, para fazer uma feira com posto que dá quase antigamente de São Paulo. Em vez de você viajar para São Paulo e Rio de Janeiro, você faz para poder fazer viagem ou comprar muita coisa, mas Fortaleza oferece tudo isso sem você sair daqui. Pois é, e já soube que tem programação para o ano que vem, né? Já vai estar, vocês não sossegam, né? Já começam pensando em 2024. Devido à insistência do próprio expositor, nós criamos um outlet no mês de abril. Também no mesmo mês, esse ano foi com um sucesso enorme. Foi somente um pavilhão pequeno que nós não apostávamos muito nisso, mas felizmente isso deu tudo certo. O cenário foi um pouco maior e você que é dono de empresas já pode reservar o seu stand, porque foi um sucesso. E aí, nesse momento, assim, a gente está no finalzinho do ano, você falou que é um momento do encontro da feira que mostra tendências para o final do ano, né? Muita gente quer ficar bonita, né? Quer cortar o cabelo, quer passar o ano que vem já, na virada do ano, de um visual novo, né? Então vocês estão preparados. Hoje em dia a mulher, ela tá mais se tratando do que se embelezando, vamos dizer assim, porque a beleza já está com o cabelo tratado. Antigamente era só moda de pentear e maquiar, hoje em dia não, é um tratamento. Começa desde do fio do cabelo tratando, né? Uma cor bonita, sempre de acordo com aquilo que sou eu quero um louro. Né? Aí não dá certo para você. Então o profissional tem esse dom para poder mostrar. E as empresas fazem isso. Até então nós não tínhamos muito produto para pessoa de pele morena ou negra, né? O cabelo hoje em dia não. É um grande boom de lançamento em todo o Brasil. Né? Que até então nós temos 60% dessa população que estava desassistida. Hoje nós temos essa assistência. E aí, mais informações para saber da feira, desse próximo evento agora 2024, nas redes sociais vocês também estão, né? Eu queria salientar que além da feira, nós temos um congresso de manicure, que é o 24º, né? Que onde vamos ter tudo de manicure, depilação, epilação, manicure, design de sobrancelha, enfim, tudo tratado para embelezamento da mulher. Nós temos dentro da feira mesmo, nós temos uma pavilhão superior que temos esse curso. São vários palestrantes que vêm do sul do país, é um evento muito rico dentro da feira. Ok, eu te agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Venha mais vezes, né, e sucesso ao evento. Eu que agradeço, muito obrigado por esse espaço, né, e mostrar o que é a Associação dos Cabeleireiros. É a única associação que tem uma sede própria no Brasil, graças a você, o cabeleireiro, graças a você, expositor, e graças ao povo do Ceará que nos apoia, né? E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. A moda cearense é um dos pilares da economia criativa. O mercado vive um grande momento, criando tendências únicas e reproduzindo para outros estados. Ontem, um evento de moda no Shopping Iguatemi Bosque trouxe novidades para o mercado.
Ele está imerso na moda há 10 anos. O currículo honra a trajetória, com passagem pelos mais importantes desfiles de moda brasileiros e até internacionais. David é um cearense que valoriza a moda local. O Nordeste sempre foi muito valioso e, para mim, sempre foi um ponto de partida no meu trabalho. Os 2 dias de evento contaram com outras atrações. A programação ainda oferecia espaços de beleza gratuitos, em que o bem-estar era tratado como prioridade. Uma das coisas que a gente colocou como pauta, como prioridade, foi a geração de conteúdo. Porque informação hoje, o infotenimento, ela é a matéria-prima para que a gente possa manter qualquer audiência. Então, para que o público estivesse aqui presente, como foi o evento, foi um sucesso, a gente trabalhou muito forte a qualidade dos conteúdos. Então, a gente se preocupou muito em trazer conteúdo de qualidade para o cliente. Os últimos anos foram os mais difíceis para o comércio varejista no Brasil. Diferentemente de hoje, as lojas ficaram meses apenas no comércio online. Só que essa realidade não só vem mudando, como está sendo acompanhada de um ritmo acelerado de inaugurações e do desejo dos clientes pela busca do contato presencial. A gente traz o cliente para dentro do shopping e aqui ele se resolve, né? Ele vem participar do desfile, vai, visita as lojas que estão participando do evento, mas também vai para as nossas praças, para os nossos restaurantes, as crianças que vêm acompanhando vão para o lazer, então ela gera um movimento e vida aqui dentro do shopping, que é muito importante. Marcas que começaram no digital, como a GE Beauty, da influenciadora Camila Coutinho, vindo para o offline. Então ele vai vir para o Iguatemi com exclusividade, ela vai colocar um quiosque com a gente, isso muito em breve a gente vai estar anunciando. Mas, além disso, a gente vai estar inaugurando até o final de dezembro, até o final do ano, pelo menos mais 20 marcas, dentre elas marcas exclusivas nossas, como Starbucks, a própria leitura, vai ter uma leitura aqui com a gente vai ter o restaurante Nineto, que hoje vai ser o primeiro do Nordeste, você só vai encontrar ele em São Paulo. Então, a gente tem muita novidade até o final do ano. O sucesso da moda em Fortaleza passa pela boa aceitação das tendências de vestuário e de acessórios nas vitrines das lojas. A ideia de quem está à frente disso aqui é permitir um acesso mais popular e inclusivo a esse mercado. O Iguatemi Bosque, ele continua sendo, como foi pela 15ª vez, acabamos de ganhar um prêmio Datafolha, o shopping mais querido e mais lembrado do Ceará. Então, isso consagra a gente como porta de entrada para as grandes marcas nacionais e internacionais. E o nosso comercial, obviamente, vai de carona nisso e traz com exclusividade para cá, para o público cearense, que é um público muito merecedor, essas marcas que estão no Sudeste, no Sul, Sudeste e estão chegando aqui no Ceará com tudo. Vamos falar de esporte. Vem aí a Copa Eusébio de levantamento de peso olímpico. O evento acontece agora nesse sábado, dia 30, no Shopping Eusébio. E André Sabino, presidente da Federação de Levantamento de Peso do Ceará, está aqui comigo no estúdio e vai falar um pouco mais sobre a programação. André, obrigada pela sua presença. Oi, tudo bem? Então, o evento vai acontecer amanhã. Já é amanhã, né? Isso, já é amanhã, no Shopping Eusébio, né? Um evento inovador. O Shopping Eusébio abraçou a causa do esporte e amanhã a gente vai estar fazendo essa realização com mais de 70 atletas inscritos, né? E vai acontecer dentro da estrutura do shopping, no pátio principal. E nesse caso, assim, para a gente que está em casa entender, né? Como é que é o trabalho de vocês com relação a esse evento? Quais são as faixas etárias, né? Quem é que vai estar lá competindo? Então, a gente tem categorias infantis, né? A gente tem categoria do infanto juvenil. E a gente tem atletas de 10 anos de idade, como também a gente tem a categoria Master. Temos atletas de 48 anos competindo. É uma vitória muito grande no nosso esporte, porque a gente consegue abranger ao praticante iniciante ainda, né, infantil, como também o pessoal mais velho que entrou na modalidade um pouco mais tarde, mas que mesmo assim busca ter uma melhor performance. André, e para participar, assim, pode ir para torcer, para conhecer um pouco mais, quem já participa também para poder entender melhor, como é que é a receptividade desse público para esse sábado? Então, o público vai ficar com entrada livre, né, entrada liberada. O evento vai iniciar às 8h30 da manhã
e vai iniciar com a categoria infanto-juvenil. Então, quem quiser ver as crianças competindo tem que chegar cedinho para ver a turminha lá levantando seus pezinhos. E a partir daí a gente vai ter categorias do juvenil e júnior, que é até 20 anos de idade, e a categoria adulto e master ao longo do dia. André, a gente falando do esporte, né? O esporte ele ajuda em tanta coisa, né? No equilíbrio, no foco, né? Na própria saúde mesmo, né? Como é que você tem notado isso também junto, essa procura? Você falou nas crianças, sim, nas pessoas com um pouco mais de idade avançada, 48, mas eu acho que para o esporte, né? Nunca é demais, né? A gente precisa sempre estar se desafiando. Como é que tem sido isso, né? No dia a dia dessas pessoas? É bem interessante você observar os ganhos que o esporte tem para a vida das pessoas, em questão de disposição, em questão de melhora da postura, melhora da autoestima, né? O simples fato de você conseguir levantar mais peso numa barra te dá mais segurança, te dá autoconfiança para levar aquilo para a sua vida, né? Não é simplesmente competir, não é chegar lá e levantar o maior peso não é só aquilo. Não se trata só de levantar peso. Tem as características do próprio esporte, que exatamente como você falou, a concentração, o foco, a determinação, né? E a performance, ela vem exatamente disso, dessa junção de características, te trazendo o melhor resultado possível. André, e a gente conversando também já de bastidor, né? A questão do público feminino, né? A gente já estava conversando um pouquinho sobre isso. Como é que tem sido essa procura do público feminino nesse sentido? Em um esporte que a gente até então imagina que seria mais de homens, né? Mais utilizado por homens. Mas não, a procura tem sido aumentou, né? Nos últimos anos. Sim, sim. Inclusive, das categorias de base que a gente tem tido uma procura muito grande das meninas, né? Então, assim, o trabalho feito com a turminha do Infanto Juvenil, a gente tem tido muitas meninas buscando. A gente tem meninas de 10 anos de idade que já competiram até fora do estado. E a gente tem meninos também, mas o público feminino tem realmente gostado muito da modalidade, levantar pesos, né? Não, tirando um pouco esse mito de que vai ficar musculosa, com um corpo másculo, e assim, o esporte realmente ele vai te dar um formato, né? Uma harmonia corporal que é própria do levantamento de peso. Então, às vezes isso daí fica, né, como um pensamento secundário, porque todas essas características da modalidade vêm antes, como eu te falei, né, da autoconfiança, do foco, da concentração. E elas estão participando mais também, né? Sim, sim. A gente, nas competições, a gente tem tido mais ou menos uma equivalência em números de inscritos, né? A gente já chegou a ter competições em que a gente teve quase que 50%, foi quase igual, 51% e 49%, né, dos homens, 51% dos homens e 49% das mulheres. Nessa competição agora a gente teve 41 homens inscritos e 30 mulheres inscritas. E a gente tem buscado isso, tentar trazer mais mulheres para a modalidade. André, e além dessa ação que vai acontecer nesse sábado agora, né, aberta ao público, já convidando quem está assistindo, né, para ir lá. Quais são as ações que vocês da Federação têm realizado de fomento ao esporte, divulgação a esse esporte aqui no estado do Ceará? E a gente, realmente a gente tenta buscar fazer eventos fora da capital, porque na capital a gente tem realmente um desenvolvimento bem maior da modalidade, como também de outros setores. E dentro do estado do Ceará, tem pessoas praticando os mais diversos esportes. A nossa federação, ela busca realmente ir nas cidades como Eusébio, Limoeiro, Caucaia, Quixadá. Todas essas cidades a gente já plantou uma sementinha lá para a modalidade florescer, né? E a gente colher esses frutos futuramente. E agora realmente no Eusébio é a primeira vez que a gente vai realizar a modalidade lá. E nessa ação, nessa parceria junto ao shopping, né? Acredito que é bacana que é um espaço também de acolhimento, de mostrar, você vê um campeonato como esse no shopping, no ambiente de shopping, né? A família toda participando, acho que incentiva também. Com toda certeza. É um entretenimento para o público, trazer também uma modalidade que é olímpica. Então, as pessoas que não conhecem o esporte vão estar conhecendo, né, vendo pela primeira vez uma modalidade olímpica sendo apresentada dentro de um shopping.
Isso é muito importante e é gratificante para a gente, porque traz muita visibilidade para o nosso esporte. E a gente precisa disso para poder difundir mais. André, para quem está assistindo, que ficou interessado, vai à academia, né? E não, será que eu posso, né, fazer esse esporte? Né? Será que eu posso olhar a musculação como sendo um esporte mesmo para valer, para competir? Quais são os principais passos que você recomenda para quem se interessou nessa conversa, que se interessou para, quem sabe, também competir? É bem importante buscar um espaço que tenha estrutura adequada para praticar a modalidade. As barras que são utilizadas no levantamento de peso olímpico, elas são próprias para levantar peso, né? São barras com rolamentos que vão minimizar a sobrecarga nas articulações, por exemplo, para você conseguir realizar movimentos amplos. As anilhas utilizadas são anilhas grandes, né, mais robustas, que também conseguem te dar mais redução de impacto nas articulações para você conseguir fazer o movimento, por exemplo, de tirar a barra do chão até acima da cabeça. Então, é importante buscar um local que tenha estrutura, como também um profissional que seja capacitado para te orientar na modalidade. A alimentação também e o descanso, né? Sim. São pontos muito importantes, né, André? Bem importante. O treino, ele não consiste só naquela hora ali que você está treinando, né? A alimentação, ela precisa te dar suporte, capacidade para você treinar, como também o descanso. O descanso também faz parte do treino, né? O seu corpo estando muito cansado, exaurido, você não consegue ter um bom rendimento. E aí a gente sempre fica tentando buscar esse ponto de performance, né? Dar um estímulo suficiente para você ter um ganho. E aí, no caso, para as mulheres também tem que ter diferencial com relação à alimentação, com relação ao peso. Existem diferenciais de públicos, assim? Não é necessariamente a mulher, mas dentro da modalidade a gente tem categorias de peso, né? Como eu estava comentando com você, a gente tem categorias. Na categoria feminina, a gente tem no adulto, né, a partir de 49 quilos até 87 quilos, acima de 87 quilos. Então, a gente tem meninas que pesam menos de 50 quilos, como a gente tem meninas que pesam 100 quilos. E aí, a depender dessa categoria, a alimentação ela precisa estar voltada para isso. Nesse momento, agora, eu estou na categoria 55 quilos. Eu preciso amanhã me pesar e bater 55 quilos cravado. A minha alimentação precisa estar voltada para isso. Se eu mudar para outra categoria, até 59 quilos, eu vou precisar comer mais para poder subir de peso. Ok, André, e para quem está assistindo, só relembrando, faz aí o convite para ir amanhã, sábado, conferir essa competição. Venham com a gente assistir um evento inovador dentro do estado do Ceará, no Shopping Eusébio, a partir de 8h30 da manhã. Ok, Andréia, muito obrigada. Boa sorte para quem está competindo, Obrigada. né? Boa sorte para vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta. Uma das principais bases da economia, as micro e pequenas empresas, tem apresentado rendimentos positivos nas movimentações das balanças de trocas financeiras e na geração de empregos. De acordo com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, elas criaram aproximadamente 710 mil novos postos de trabalho no país, representando cerca de 70% dos empregos criados no Brasil. Sobre esse assunto e as crises que as empresas devem enfrentar diariamente, eu conversei com o consultor de empresas Wesley Nogueira. Acompanhe. Wesley, obrigada pela sua presença aqui com a gente. A gente estava aqui conversando de bastidor com relação à importância de se ter uma, né, quem tem uma empresa, microempresa, média, enfim, independente do tamanho, deve estar preparado para a questão de crises, né? A partir do momento que você teve a pandemia, né, tudo que aconteceu, acho que fica isso de aprendizado, né? Como é que você tem trabalhado isso junto às empresas, sobretudo as pequenas, as micro, né? Porque a gente viu que muita gente abriu, né, o seu próprio negócio e meio que não se atentou a isso, que a crise pode acontecer, né? Verdade. Elaine, é um prazer estar aqui hoje conversando contigo. E esse é um assunto muito interessante, porque a pandemia ela foi uma situação extrema de crise. Mas as micro, pequenas, médias e grandes empresas vivenciam crises cíclicas.
sejam de ordem econômica, sejam porque saiu uma legislação nova, seja porque eles enfrentam uma crise de imagem, algo aconteceu na empresa que impactou o faturamento. E então a pandemia colocou isso num patamar de extrema urgência para que as empresas, mesmo micro, estejam nos seus planos de gerenciamento de crise, nas suas matrizes de riscos daquilo que pode acontecer, pontos que são chaves para que eles consigam minimizar os prejuízos, né, causados por uma crise que pode vir a acontecer. Eu até costumo dizer que micropandemias, elas vão acontecer sempre do ponto de vista econômico da empresa, e não importa o tamanho dela. A gente vai vivenciar isso, e isso é só olhar para a história, né, e a gente observa esse comportamento. O que é que a gente percebeu do micro e do pequeno, do médio e do grande? É que eles pararam agora para se preparar para isso. Eles agora olham para a gestão financeira, para a gestão de pessoas, para a gestão de processos, e mesmo muito pequeno, ele está atento para essa variação que pode impactar o negócio dele. Isso é provocado principalmente porque eu observo um crescimento na formação e na instrução do empreendedor. O empreendedor está cada vez mais antenado, atento às informações. O nível de escolaridade cresce no Brasil, né, ao longo dos últimos anos, e isso permite empreendedores mais preparados para esse momento. Existe uma questão cultural ainda de falta de gestão financeira, de misturar o patrimônio da pessoa física com a jurídica, mas a gente percebe um movimento cada vez mais forte, e a pandemia acelerou isso, de ter atenção a esses aspectos. E aí, a gente falando nisso, né, assim, a gente vê muito o advento das redes sociais como um fator muito forte, né, nessa geração de crise, digamos assim, né? A gente vê todos os dias acontecendo fatos, relatos, as pessoas elas realmente têm voz nas redes sociais, né? E elas se expressam, elas falam, elas fiscalizam, né? Elas mostram determinados, né, meios que as empresas usam, marcas usam para, às vezes, não ser tão bem assim, né? Às vezes você fala assim, uma determinada marca se diz fortalecendo a sua imagem ESG, mas, na verdade, não é bem assim, né? Então, a população mesmo, ela está de olho nisso, né? A gente precisa, acho que chegou um momento que a gente está com... realmente tem que ser a verdade, né? A empresa tem que estar preparada para mostrar isso, né? E, sobretudo, também olhar que a população, ela está fiscalizando mais, né? Sem dúvida. O propósito não pode ser uma frase bonita numa parede. Isso está cada vez mais claro, e a gente está cada vez mais atento como consumidores mesmo. E onde é que a gente percebe se o propósito que a empresa divulga, propaga, ele está acontecendo? É no colaborador. Se o colaborador não introjetou a cultura organizacional, a compreensão daquele propósito, isso não transborda para o consumidor, não transborda para o cliente. E aí a gente se depara, por exemplo, com notícias de jornais de vendedores, de gerentes que usaram um expediente do preconceito para tirar alguém da loja, para impedir que alguém consumisse um produto dentro da loja. Por quê? Porque aquele propósito na parede não está ainda dentro do colaborador. A empresa falhou no processo de aculturamento, de colocar o colaborador dentro do propósito e isso ser transbordado para o cliente. A gente está muito atento a isso, a tecnologia não deixa passar mais nada em branco, e isso não pode mais virar uma frase bonita na parede. Isso precisa virar treinamento, isso precisa virar processo, e isso precisa virar resultado quando o colaborador estiver tocando no cliente. Se fala na questão do colaborador, né? A gente vê aí micro e pequenas empresas também muito forte geração de empregos, né? A gente vê que em muitos casos impulsiona demais a economia, né? E aí, nesse caso, como é que também as empresas devem ficar de olho nesse sentido, de valorizar, né? Também olhar para esse colaborador, para essa pessoa que está trabalhando, para ser um parceiro, né? Para fazer uma parceria entre eles, né? Fazer com que essa pessoa realmente use o nome da marca, use o nome da empresa por onde ela for. O CAGED trouxe um número que é impressionante. 70% dos postos de trabalho estão nos pequenos e nos micros. E isso é muito importante compreender que os pequenos e os micros, eles empregam poucos, mas nós temos um ecossistema muito vasto. São hamburguerias em bairros, são cafeterias, são pequenos comércios, né, em shoppings populares. E o que a gente observa é que, como eles são operações muito enxutas, com poucos colaboradores, a capacidade do empreendedor de transbordar aquilo que ele quer para o funcionário fica mais fácil. E é isso que o empreendedor precisa compreender. Existe aí uma falácia nas redes sociais, desses consultores de palco que eu chamo, de ele sai do operacional e vai para o estratégico. Isso acontece quando a gente cresce, quando a gente expande. Quando a gente é micro e pequeno, a gente tem que estar dentro, a gente tem que estar colado com a equipe.
Por quê? Porque é a nossa cultura, é o nosso jeito de ser, é o propósito que está dentro da gente, que vai transbordar para o colaborador e vai permitir comprometimento, vai permitir participação do colaborador na entrega do resultado, para o cliente e para a empresa. Então, o que eu digo para todo empreendedor é não se afaste do dia a dia do seu negócio. É óbvio que eu não quero empreendedores executando tarefas, trocando lâmpada, trocando sifão da loja, mas ele não pode se afastar do operacional. É ali que está o contato com o cliente e é ali que ele descobre os pontos de falha, os gargalos, e quando o colaborador está tendo um bom resultado ou não. Porque quando ele está tendo um bom resultado, pode ser micro, pode ser pequeno. O melhor caminho é de valorização, seja salarial, seja de benefícios, seja da criação de mecanismos que deixem o colaborador cada vez mais satisfeito em estar ali. Como a operação enxuta, eu preciso da máxima produtividade dele. Então é preciso trazer ele para perto, e aí isso traz a cultura para dentro do negócio, isso traz um processo de valorização do colaborador e os resultados vão acontecer inevitavelmente. A gente vê muito assim, quando você vê um local que realmente aquela marca, aquela empresa, ela bota a verdade dela ali e passa, né, o que eu acho que seja mais difícil, passa para quem está trabalhando ali, que essa verdade, né, é a que tem que ser trabalhada, né, que é algo que é mais orgânico, né, não é tão imposto assim, você tem que trabalhar isso aqui, não, você é a verdade do dia a dia, então ela meio que flui, né? Você acaba vendo que as pessoas que estão consumindo aquele produto, né, ou aquele serviço, estão mais próximas daquela marca, elas começam a comprar para si também, né? E às vezes não é difícil a gente ver locais que são assim, que você diz, olha, eu vou por causa de fulano, né? Você diz assim, olha, eu vou para ser atendido por tal pessoa. Você vê às vezes isso em salão de beleza, né? No café, no restaurante, que você tem aquele garçom amigo, aquela pessoa que na verdade nada mais é do que aquela pessoa que entendeu, né, o processo da marca, daquele local, daquele estabelecimento e passou a verdade para si, né? É difícil fazer esse processo, assim, é algo que é todo dia, é ensinado, como é que é feito para que essa verdade consiga fluir, assim? O interessante é que, assim, eu entendo que o pequeno, o micro, ele não consiga fazer processos de recrutamento e seleção para trazer essa pessoa pronta, ou para encontrar a pessoa com o que a gente chama de soft skills, com habilidades interpessoais já bem amadurecidas. Eu entendo, eu sei que não é possível. É muito complicado, é caro para o micro e para o pequeno. Mas quando ele percebe alguém que conseguiu absorver a personalidade, o propósito e a cultura da empresa e entregar isso, porque os clientes falam, o boca a boca fala, o objetivo é trazer esse cara para perto e treina todo mundo que chega. Se a gente não consegue fazer um processo de recrutamento e seleção bem feito, porque a gente é muito pequeno, o treinamento a gente precisa fazer. E ele tem que ser diário. Se você observar os melhores locais que você foi atendido, seja para comprar roupa, seja para comer uma comida, seja para ter um serviço, pode ter certeza que se você olha para a empresa e todo mundo entrega bem, é porque ali há muito treinamento, praticamente diário. Seja de abordagem, seja de produto, seja de serviço, seja de como se portar diante do cliente, seja como numa objeção do cliente ou no momento de conflito, como ele deve reagir, com certeza há treinamento ali. Então, se não dá para fazer recrutamento e seleção da forma mais adequada, a gente não pode negligenciar o treinamento e ele tem que ser diário, todo dia. E nesse caso, como é que é o trabalho que vocês fazem nesse sentido? Juntar as micro e pequenas empresas, juntar as empresas, enfim, quem é que chega até vocês, né? Quais são as principais dores? Como é que vocês fazem esse acolhimento? Na verdade, tem duas dores que são fatais e chegam todo dia pra gente. A primeira é gente. Eu tô com um problema de gente. Os meus colaboradores não performam, os meus colaboradores não conseguem entregar o resultado, eu tô com uma equipe que me dá muito trabalho. E aí o primeiro aspecto é treinamento. Então o que é que a gente faz? Faz um diagnóstico da empresa e identifica quais são os pontos de falha. Onde a equipe falha? É na comunicação do produto? É na abordagem inicial? É no fechamento do contrato ou no fechamento da venda? Então a gente faz um diagnóstico para entender onde estão as falhas, os gargalos e cria processos de treinamento, de capacitação personalizados. Mas aí quando a gente personaliza, para o micro fica muito caro. O que é que a gente faz? A gente cria um ecossistema, um grupo de micro e pequenos empresários e entrega uma formação mais global. É óbvio que cada um vai fazer adaptações para a sua realidade, mas a gente tenta formar grupos maiores de 20, 15, 18 micro, pequenos empreendedores para poder a gente entregar isso. E o outro aspecto, que é a maior reclamação, é a gestão financeira. Culturalmente a gente não consegue trabalhar bem a gestão financeira,
mistura o pessoal com o profissional, não consegue compor um capital de giro para no momento de crise, de baixo faturamento, conseguir pagar as contas. Quando sobra dinheiro na empresa, ele acha que aquele dinheiro é dele, ele vai trocar o carro, ele vai comprar uma casa. Então essa confusão da gestão financeira, essa desorganização da gestão financeira, é outra coisa que é muito forte, nos chega muito diariamente. E a gente tem uma série de metodologias para poder transformar esse empreendedor em alguém mais consciente da importância da gestão financeira. E aí a gente ensina ele a fazer os registros, a olhar esses números e a tomar decisões assertivas a partir desses números. A gente tem uma série de, ou através de mentoria, através de consultoria ou formações, uma série de métodos que conseguem trazer clareza para o empreendedor. E cada vez mais as pessoas estão utilizando sem prescrição a medicação de corticoides quando estão gripadas, com dor na garganta ou com alergia sem saberem desses riscos. Segundo os dados do Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, referentes ao ano passado, o número de pessoas que se automedicam no Brasil é de 89%. E para falar sobre esses riscos da automedicação, eu conversei com a farmacêutica Lucila Bandeira. Confira. Pela sua presença. Muito obrigada também pelo convite. Então, em 2014, esses números eram menores, eles estavam em torno de 75%, 76%. E aí, com a pandemia e com tudo aí que aconteceu nos últimos anos, nós tivemos um aumento. E nós sempre falamos sobre a questão do medicamento isento de prescrição, mas não é isento de orientação. Isso vale para todos. Eu estou falando dos isentos de prescrição, mas aqui a gente também pode abrir para todas as classes de medicamentos, né? Pois é, a gente fala assim muito, né? Às vezes a gente se automedica e se automedica pelo exemplo dos outros, né? Quer dizer assim, toma um remédio que fulano tomou e passou, olha, eu tomei e não senti mais nada, né? Então assim, você acaba se automedicando por outras pessoas sem saber dos riscos daquilo, né? Assim, com você que recebe todo dia pessoas na farmácia, né? Para se orientar, às vezes elas, não, eu venho aqui porque eu tomo isso aqui e aí se resolve o meu problema. Como é que é isso, assim? As pessoas, elas são um pouco, digamos assim, resistentes com relação à orientação de um profissional farmacêutico nesse sentido? Sim, eu acredito que é muito legal também a gente estar aqui conversando, divulgando, né, nos meios de mídia, porque o profissional farmacêutico, ele está lá para orientar. E ele é um profissional democrático, você consegue falar com ele quando chega na farmácia. Assim como nós temos a equipe multidisciplinar de saúde, onde tem o médico, que é o prescritor, né, que faz o diagnóstico, nós estamos na farmácia para orientar. Então, não é porque deu certo com minha tia, com a minha prima, que vai dar certo para mim, porque o organismo de cada um é diferenciado. Então, precisa se avaliar todos os riscos de medicação. Tem que ter muito cuidado. Até porque às vezes você, assim, já tomei várias vezes, eu costumo tomar isso aqui, não dá problema nenhum. Pode ser que um dia dê, né? Nesse caso, quais são esses riscos da automedicação? Em especial os corticoides, a gente está num momento, um clima mudando, né? Muito calor, depois chove e a gente às vezes fica sem voz, a garganta, o nariz. Acho que é difícil encontrar uma pessoa que não tenha passado por isso esse ano, né? De crises recorrentes, eu inclusive aconteceu isso comigo também. Então, como é que a gente consegue, né, ter essa balança e os riscos dessa automedicação, sobretudo para corticoides? Então, a classe de medicamentos de corticoides é uma classe de medicamentos anti-inflamatória. Então, ela é super indicada e, dependendo do caso, né, ela vai ser bem avaliada pelo profissional de saúde, o médico, o prescritor. Então, o que não pode é o excesso ou tomar de qualquer maneira. Então, nós produzimos corticoide, meu corpo, seu corpo produz o corticoide. Então, a partir do momento que eu coloco uma droga sintética análoga, semelhante a ele no meu organismo, eu posso estar aumentando aquele aporte, né? E isso daí pode causar consequências. Por quê? Porque eu já tenho a minha quantidade fisiológica. Então, eu vou tomar de qualquer maneira? Que tipo de infecção eu estou? É uma alergia? É uma situação de urticária? Enfim, tudo precisa ser avaliado. Então, os estados gripais, normalmente, o ideal é que você vá ao médico e faça uma avaliação. Não pode ser tomado de qualquer maneira. Pois é, Lucila, a gente, outro fato que preocupa muito, principalmente no período mais crítico da pandemia, foi a utilização indiscriminada de antibióticos, né? A gente viu que teve muita demanda, né? Até por desconhecimento do período, né? Hoje, o que a gente tem de informação hoje é muito maior, né? Isso. Muito maior, enfim. A ciência avançou muito rápido, isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo
o consumo foi muito grande, né? A gente tem casos em hospitais de superbactérias, né? Essas exposições, às vezes você vai no consultório, né? Formou um pouco de secreção mais amarelada, já vai logo direto para o antibiótico. Em que momento a gente tem que ter cuidado com relação aos antibióticos? Então, os antibióticos, eles são prescritos, né, com retenção de receituário médico. Então, se existe aquele receituário para determinados dias, precisa ser obedecido. Normalmente, lá pelo 2º, 3º dia, os sintomas começam a desaparecer. As pessoas acham, às vezes, que estão curadas, né? E às vezes porque pegou um antibiótico que sobrou de alguém e toma aquela medicação 2, 3 dias. Né, Lucila? É muito perigoso, Elaine, muito perigoso. Então, é muito legal que as pessoas leigas, elas realmente procurem o profissional de saúde, procurem o profissional farmacêutico. Ontem foi o Dia Internacional do Farmacêutico, é o profissional do medicamento, né? E nós trabalhamos muito em conjunto com as equipes multidisciplinares, assim como o nutricionista cuida da dieta, né? O educador físico, da atividade física, nós cuidamos também das pessoas, da população, através da orientação do medicamento. E a gente tem a questão, você falou um ponto importante, né? Que aquele remédio que sobra eu vou continuar tomando se eu tiver os mesmos sintomas. Hoje já existe a possibilidade de remédios fracionados, né? Para você usar de acordo com aquela demanda de... são 7 dias, são 7 dias que eu vou tomar, né? Então, assim, existe esse risco de você guardar o medicamento, não tomei, melhorei, não finalizei o tratamento, estou bem, aquilo que sobrar, se eu sentir de novo, eu tomo. É mais um risco, né? Sim, porque os vírus, eles podem ser mutáveis. Eu posso pegar uma infecção respiratória e ter um outro tipo de infecção bacteriana, de repente, né? O vírus pode ser mutável, então não quer dizer que vai ser a mesma coisa. E o espaço de tempo também. Às vezes as pessoas pegam uma infecção viral, depois uma infecção bacteriana e acham que é o mesmo medicamento, de forma alguma. Com relação às crianças, né? A gente vê os quadros gripais cada vez mais constantes também. Você diz assim, nem precisa levar no médico, já fala, não, isso aqui é uma alergia. Né? É o famoso, é uma alergia, né? Que na verdade a gente precisa levar no profissional, né? Que possa avaliar essa criança para ver o quadro dela, enfim, até para não ter nenhuma complicação. Mas quando a gente fala assim, é uma alergia, vou dar um antialérgico, esse risco do antialérgico, assim, dado várias vezes, né? A criança apresentou uma coriza, amanheceu com o narizinho irritado, vou para o antialérgico logo, já vou logo para o corticoide. Como é que isso, para um organismo tão novo, né, de uma criança, os órgãos ainda, né, já estão formados, mas uma vida começando, né, já sendo exposta várias vezes a medicamentos? O corpo, ele precisa também dar sinais. Então, a secreção, muitas vezes, é aquela própria, é expelindo, né? Então, se você já utiliza um medicamento, já achando que é um outro tipo de problema, você pode até estar impedindo o teu corpo fisiologicamente de trabalhar. Os antialérgicos, os anti-inflamatórios, os antibióticos foram criados pela ciência de forma fantástica para nos ajudar de forma racional, correta e com determinada data para começar e para finalizar. A gente é acostumado muito a tomar o remédio, né, e não a prevenir. Você que está na linha da frente ali da farmácia, né? As pessoas costumam comprar, digamos assim, soro fisiológico para limpar o nariz, né? Porque isso é o que vai ajudar, né? Todo dia, se você fizer esse costume, né? Você vai evitar. Mas as pessoas, elas conseguem, o brasileiro em si já tem esse costume ainda, não, continua medicando em vez de tratando, ou de prevenindo. Tem mudado bastante, viu, Elaine? Principalmente quando as orientações também partem de nós, né? Hoje nós temos até o consultório farmacêutico, onde o farmacêutico faz orientação naquele espaço reservado, privativo, com conforto. E aí o paciente, a gente orienta de todas as formas, tanto a orientação com relação ao soro, a orientação não farmacológica, também a alimentação, a hidratação. Então, eu acho que está mudando um pouco. É bom isso, né? Eu tenho fé. É bom porque a gente já vê de outra perspectiva, né? De prevenção, que é importante. Né? Com a gente sempre prevenir antes do que literalmente remediar, né? Com certeza. E, Lucila, nesse caso, nesse trabalho de vocês como farmacêuticos, né? Os profissionais que estão nessa linha de frente, nos ajudando a cuidar da nossa saúde, ampliaram o trabalho de vocês, né? A gente vê as farmácias cada vez mais equipadas. Você hoje vai para tanto medir pressão, como para solicitar uma ajuda numa medicação, como também, inclusive, para tomar vacina, enfim, né? Então,
teste de gravidez, enfim, Isso. teste de glicemia. Como é que tem sido esse trabalho de vocês ampliado a partir de agora? Tem sido muito bom, né? A gente está começando ainda, eu creio que ainda falta muito para expandir, principalmente a questão da comunicação, das pessoas, as pessoas às vezes não sabem, e isso aí é uma resolução lá de 2013, onde lá fora, né, era muito disseminado, mas aqui no Brasil as pessoas ainda estão se adaptando. Mas é incrível, é fantástico, nós fazemos atenção primária dentro da farmácia. Né? Muitas vezes o paciente não tem o acesso ao público ou mesmo não consegue ir no privado porque está lotado, enfim. Ele vai na farmácia, ele consegue a atenção primária. Né? Nós realizamos exames de colesterol com furinho no dedo hoje, fica pronto em 3 minutos. Consigo ver o HDL, o LDL. Um exame de gravidez que antes esperava um pouco, você consegue fazer em 15 minutos. Então, a gente consegue fazer tudo isso, avaliação corporal, de bioimpedância, com orientações, né? Os pacientes crônicos, diabetes, hipertensão, nós conseguimos fazer tudo dentro da farmácia. E vocês foram aliados nossos, né? Naquele período mais crítico, dos exames de Covid até a medicação, né? Auxiliar nesse sentido. Muitas vezes você não tinha para onde correr e na farmácia estava aberto, né? Para a gente tirar, inclusive até ficar centrado, como é que eu vou agir a partir de agora, né? E a gente, nosso agradecimento a vocês, essa parceria, viu? O trabalho de vocês sempre engrandece e nos deixa felizes, né? Que a gente cada vez mais, a gente tem que trabalhar pela saúde, né? Muito obrigada. É um prazer, nós amamos cuidar, é do farmacêutico. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.